Aleluia. Vou precisar de você, viu, Gilmar? Glória a Deus. É nóis. O Senhor tem me incomodado acerca de algumas coisas. E o Senhor tem ministrado o meu coração para que isso fosse compartilhado com a igreja. Já há algum tempo o Senhor tem falado comigo. Da última vez que eu estive ministrando a palavra, o Senhor já falava no meu coração, e a gente falou a respeito do chamado, mas é algo mais profundo do que isso. O Senhor, Ele, desde o princípio, quando nós fomos criados, o Senhor, o desejo dEle é um relacionamento. Nós vamos ver agora, e nós vamos fazer uma rápida passagem acerca de toda a Bíblia, desde o início. Abra a tua Bíblia comigo, lá em Gênesis, capítulo 1. Aleluia. Quantos nessa noite querem receber a revelação da palavra do Senhor? Amém? O que nós precisamos é buscar a revelação em Deus, porque a Bíblia por si só ela é um livro, e conta uma história linda desde o princípio, falando de um Deus que criou o homem e o colocou num jardim, e todas as tardes a voz de Deus visitava o jardim, visitava a sua criação, e o desejo de Deus era um relacionamento. Lá em Gênesis capítulo 1, versículo 26, todos encontraram? Gênesis é o primeiro livro da Bíblia. Diz assim a palavra do Senhor: também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra. Diga: sobre toda a terra. Está falando sobre parte? Sobre alguma coisa? Ou está falando sobre toda? Toda é totalidade. Guarde isso. E sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre todo animal que rasteja pela terra. E disse Deus ainda: eis que vos tenho dado todas as ervas que dão semente e se acham na superfície de toda a terra, e todas as árvores em que há fruto, que dê semente, isso vos será para mantimento. E aí é importante a gente entender que nós somos a imagem e semelhança de Deus. Antecedendo a esse trecho, o Senhor ele vai falando sobre a criação da terra, dos animais. Em nenhum momento Deus fala que alguma outra coisa tinha a sua imagem e semelhança. Ou fala?
Fala? Não. Nós somos únicos. Você é especial. E nessa noite você vai sair daqui tendo a revelação e a compreensão de quem você é e quem você precisa ser. Amém? Então nessa primeira parte aí, quem somos ou o que eu sou? Nesse primeiro momento a palavra fala que nós somos criatura. Nós somos criados, nós somos criação de Deus. Amém? Você é criatura? Você é? Vocês são criaturas? Somos criaturas, mas nós tivemos um adendo aí, nós tivemos um presente. Então, partindo da primícia, da primazia da criação, somos criaturas. Deus nos criou para o quê? Para que você acha que Deus te criou? Você sabe, você já parou para pensar? Nós estamos dentro de uma igreja, e agora eu não estou falando sobre placa, estou falando sobre igreja num contexto geral, e toda a igreja ela prega isso. Nós estamos dentro de uma igreja, nós cremos que existe um Deus, nós professamos uma fé, nós temos o entendimento de que nós vamos para algum lugar. Mas e aí? Quem sou eu na fila do pão? Não é verdade? Quem sou eu? Para onde eu vou? Qual é o caminho que eu preciso percorrer para chegar lá? Nós acabamos de sair de uma conferência onde nós fomos ministrados e foi liberada uma palavra apostólica sobre as nossas vidas, proféticas. E eu não consigo me conter no tocante que foi algo tremendo e que eu não consigo entender que isso foi só em mim que aconteceu. Eu creio que muitas pessoas saíram daqui transformadas, ou pelo menos com uma pulga atrás da orelha, para poder pelo menos ter a curiosidade de tentar entender o que foi que Deus liberou aqui nesse lugar. A palavra fala que muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Por quê? Por quê, Juninho? Porque desde o princípio Deus, Ele criou o homem. Agora aqui, abra lá em Isaías 43. Isaías 43, 7. Diz assim a palavra do Senhor: a todos os que são chamados pelo meu nome, e os que criei para a minha glória. A palavra do Senhor diz que nós fomos criados para a sua glória, para que o nome dele seja glorificado através das nossas vidas. Para isso o Senhor nos criou. E no decorrer do tempo, no decorrer dos percalços da vida, o que aconteceu lá no jardim, o pecado entrou, houve a queda do homem, o homem se afastou de Deus, e desde então, Deus ele vai tentando resgatar esse relacionamento. Ele vai tentando trazer o homem de volta ao caminho.
Aí no capítulo 6 de Gênesis ainda, não precisa abrir, nós vimos o exemplo lá do dilúvio, aonde Deus ele decide exterminar com tudo, porque o pecado era tão grande, a situação estava tão feia, que Deus falou: eu vou acabar com tudo. Mas ele achou graça em Noé, e ele permitiu Noé e sua família. E aí nós ouvimos aqui também já a respeito dessa palavra, para que houvesse uma oportunidade de uma nova geração. E a partir daí começou tudo novamente. E aí depois, mais à frente, nós vimos acontecer com o povo no Egito, Moisés sendo levantado, e mais uma vez o povo se afastou da presença de Deus. E mais uma vez o Senhor deu a oportunidade, levantando Moisés para liderar o povo, para levar para a terra prometida, e uma viagem que era para 40 dias, quanto tempo demorou? Quanto? 40 anos. Você já parou para pensar? Hoje uma viagem daqui a São Paulo de carro normal é 22, 24 horas de viagem, normal, não com o pastor Hércules no volante, normal. Com ele vai mais 17, 16, né? Mas glória a Deus. Imagina uma viagem que seria daqui a São Paulo, 24 horas de viagem. Essa viagem se tornar equivalente aí, seria 40 dias, né? Então 24 horas, se tornar 2 anos e 4 meses, é muito tempo. Agora imagina 40 anos no deserto, é muito tempo. Tudo isso por causa de quê? Da desobediência. Tudo isso por causa da desobediência. E ainda hoje, infelizmente, tem muita gente que continua querendo viver no deserto. E perde a oportunidade, Luciano, de ter uma vida de intimidade com Deus. Porque é isso que Deus quis desde o princípio, Stephanie. Desde o princípio, quando Deus criou o homem, Ele criou o homem com um propósito para glorificar o nome dEle. Mas era para ter um relacionamento. E o homem decidiu desobedecer. E a gente vai vendo no decorrer da palavra. E aí, então, o que Deus pensou? Quando eu estava orando e pedindo ao Senhor, o Senhor ele foi me levando, e parece que eu fui fazendo uma viagem no tempo, vendo desde o princípio, e olha como é triste. Se você se colocasse, é lógico que não tem como, mas se você tentasse imaginar o que passou no coração de Deus, fazendo todas essas tentativas e ainda hoje, lá no início, tentando resgatar, e o homem caía, e aí ele dava uma nova oportunidade, e o homem pisava na bola, e aí quando parece que o negócio ia engrenar, e o povo ia pisar na terra, 40 anos, ninguém daquela geração pisou na terra prometida, ninguém, só os filhos. E aí, lá em Isaías capítulo 9, abra lá comigo. Eu falei que a gente ia fazer uma viagem,
E eu espero em Deus, em nome de Jesus, que no final o Espírito Santo traga a revelação. E que você saia daqui com esse entendimento. Assim como o Senhor tem ministrado a minha vida acerca dessas coisas. Senhor. Isaías capítulo 9, versículo 6 diz assim: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Para que se aumente o seu governo, e venha a paz sem fim sobre o trono de Davi, e sobre o seu reino, para o estabelecer, e o firmar mediante o juízo e a justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos exércitos fará isso. Já vinha o anúncio do plano perfeito, que era Cristo. E Deus projetou para que houvesse realmente uma resolução nesse problema, porque infelizmente ainda era a sua criação dando problema, ainda era a criatura dando problema, dando defeito. Por quê? Por causa de um coração corrompido, um coração endurecido, um coração ingrato. E aí, Deus, Ele decidiu entregar aquilo que Ele tinha de maior e de mais precioso, o seu único filho, como sacrifício, para que fosse o bastante, para que eu e você, para que a humanidade tivesse mais uma vez uma oportunidade. Para quê? Mais uma vez, Deus tentando consertar um relacionamento. Ele queria intimidade, Cris. Ele queria, sabe o que? Ele queria chegar e falar assim: filha, estou com saudade, vem. E você ouvisse audivelmente a voz do Senhor te chamando. Tem quanto tempo que você não ouve a voz de Deus? Tem quanto tempo que o seu coração se fechou? Ah, como o Senhor tem saudade. Ele tem saudade daquele tempo que você dobrava o seu joelho e passava um tempo orando e chorando na presença dEle. Ele tem saudade de quando você, antes de tomar qualquer decisão da sua vida, você dobrava os seus joelhos e falava: Senhor, eu posso ir? É isso que o Senhor quer para mim? Eu posso? E você ouvia a voz de Deus audivelmente falando: vai, eu sou contigo. Então, aleluia, no capítulo 1 de Mateus, no versículo 18, finalmente nasce o plano perfeito. Jesus, ele veio, mesmo sendo Deus, ele não se ensoberbeceu por ser Deus, mesmo sendo Deus, ele assumiu uma forma de homem, e ele veio à terra, ele passou por aqui, ele caminhou
passou pelas necessidades que nós passamos, passou frio, passou fome, passou sede. Sabe por quê? Mais uma vez, para tentar estreitar esse laço, esse relacionamento que Ele tanto deseja com você. O desejo de estar próximo, de ouvir a tua voz, chorando, pedindo ou agradecendo. Nasceu, caminhou, passou por circunstâncias, mesmo sendo Deus, sentiu fome, frio, chorou, sofreu, sangrou, se entregou para morrer por mim e por você. Uma morte horrível. Sabe, a gente já ouviu muitas vezes, muitas vezes, falar a respeito da morte de Cristo. Mas você já teve o interesse realmente de entender e tentar imaginar a dor que Ele sentiu? Eu sei que muitos de nós já assistimos o filme Paixão de Cristo, que é tão impactante, e eu penso que de vez em quando é importante você assistir de novo, para trazer a sua memória, e entender, não para que você viva sofrendo, não, mas para você realmente dar valor. E nós sabemos que não é justo Jesus ter que pagar um preço por mim. Será? Se entregou para morrer em uma morte horrível, em uma cruz, aonde teve suas mãos e pés perfurados e pregados, seu lado foi traspassado, mas mesmo assim, foi até o fim. Tudo isso para que nós pudéssemos não só ter a remissão dos pecados, mas com isso, podendo aceitá-lo como Salvador e Senhor, e ter o direito à adoção. E a partir desse momento, nós somos feitos filhos, não mais criatura apenas, mas filhos, porque nós continuamos sendo criatura, porque nós fomos criados por Ele. Mas a partir desse momento, quando Jesus ele decide se entregar, Ele te dá a oportunidade, que se você quiser, você pode aceitá-lo como Senhor e Salvador da sua vida. Salvador para suas necessidades, para suas mazelas, para os seus problemas, para suas frustrações, para as enfermidades, mas Senhor, que te ordena, que te dá direção, que te levanta, que te ensina, que te coloca de pé. E acima de tudo, não ser mais só criatura, mas filhos. Agora, mediante tudo isso aí que nós falamos, a gente falou sobre, desde o princípio da criação, e eu tenho certeza que muitos de nós já ouvimos falar muito a respeito do princípio da criação, da entrega, do sacrifício. Eu acho tão difícil. Imagina Deus, como Ele te vê hoje, conhecendo
tendo ciência de tudo isso que eu acabei de falar, e continuar vivendo uma vida de pecado, de negligência. Certa vez um pregador, ministrando a palavra, ele falou algo que ficou no meu coração, e isso mexe muito comigo. Todas as vezes que você peca, você está dizendo para Jesus: eu não me importo com o seu sacrifício. Todas as vezes que você peca, você está dizendo não para a vontade de Deus. E a palavra do Senhor diz que aquele que aceita e recebe muda, transforma. João capítulo 1, abre lá comigo. Evangelho de João, capítulo 1. A partir do verso 10 diz assim: o verbo estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos, o quê? Filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Então hoje, se você professa isso, se você declara a Jesus como Senhor e Salvador da tua vida, você não é mais apenas criatura, você é filho, você é filha. E agora, mediante essa situação, mediante essa palavra, Susan, como filho, o que eu preciso fazer? Como filho, o que eu preciso fazer? É muito simples. A vontade de quem? De quem? Do meu Pai. É simples. Eu preciso fazer a vontade do Pai. Foi o próprio Cristo que se entregou por mim e por você. Não foi outro. E Ele mesmo, lá no capítulo 14, abra lá comigo, um pouquinho para frente aí. Essa é uma palavra para verdadeiramente mexer com você no seu interior, para você não ser mais o mesmo, para você deixar de viver uma vida de mesmice, de mediocridade. Eu não quero ser mais um na multidão, eu não quero ser parte da manada. Desculpa, irmãos, desculpa. Mas é muito pouco para o que Ele fez por mim e por você. Às vezes a gente trabalha na igreja e corre, faz e limpa, mas não é só isso. Não é o muito fazer, é como fazer. Qual é a intenção? Porque se você faz, amém, glória a Deus, se você faz com a intenção, com o coração grato, sem reclamar,
Porque eu vou falar para você, quando eu me proponho a fazer, eu faço com o coração. E muitas vezes a gente marca isso aí, eu vou falar para você, é do ser humano. Muitas vezes a gente marca uma faxina, alguma coisa assim na igreja, vem meia dúzia. E é sempre os mesmos, né, Diácono Marcelo? São sempre as mesmas pessoas, né? As mesmas figurinhas que vem, né? Por quê? Porque são esses que fazem com amor. E eu aprendi algo que, quando eu venho, eu me proponho a vir, e muitas vezes acontece, faltou um monte de gente, fulano, beltrano, ciclano, e normalmente as pessoas se indignam com isso, né? Pô, mas fulano, beltrano, não veio de novo. Cara, deixa o fulano, beltrano e ciclano para lá, faça o seu. Porque o galardão, quem vai receber não vai ser ele, vai ser você. Não é verdade, Tyler? E a gente vê que assim, algumas pessoas realmente se dispõem a fazer, e faz de coração. E aí lá, capítulo 14, no versículo 12, diz assim, o próprio Cristo diz assim: em verdade vos digo que aquele que o quê? Que crê em mim, fará também as obras que eu... Que obras são essas? Anunciar o plano de salvação, curar, operar milagres. Tem alguma coisa errada? Tem, não tem? Eu acho que tem. Porque algumas coisas não têm acontecido. Porque eu vou para junto do Pai, e tudo quanto pedirdes em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se me pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Se me amais, guardareis os meus mandamentos. E aqui em cima ele diz: em verdade vos digo que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço, e outras maiores fará. Isso é uma promessa. Se você crer, você fará essas obras, e fará maiores ainda. Será que tem alguma coisa errada, né, presbítero? Será que nós temos vivido verdadeiramente o evangelho genuíno? Ou a gente tem se acostumado? É tempo de mudança. Não dá mais. Não dá mais. Não dá mais. Não dá mais tempo, irmãos. Não dá mais tempo. Jesus está à porta. E aí o que temos feito? Cadê o poder de Deus em nós? É sempre mais fácil criticar o outro. É sempre mais fácil colocar a culpa no líder, que não me visita, que não se preocupa comigo, que não ora comigo. A síndrome do complexo da inferioridade aguda. E a gente se esquece de que eu sou filho, você é filha. E aí, lá em Romanos 12, para encerrar, vamos lá em Romanos. Aleluia, Senhor, que o teu nome seja glorificado nessa noite, que haja revelação. Aleluia.
Romanos capítulo 12, Paulo diz assim, na carta aos Romanos, Paulo diz assim: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, não é morto, é vivo. Por que ele diz isso? Porque morto não faz nada, gente. Santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, e não vos conformeis com este século, ou seja, não vos conformeis com a mentalidade desse século, dessa geração. Não seja mais um na manada, não seja mais um na multidão. Por que, diácono Juninho, manada? Por que manada? De animal, de gado, vai para um lugar sem saber para onde vai, e só vai porque os outros estão indo. Vocês já ouviram um ditado chamado boi de piranha? Quantos já ouviram esse ditado aí, chamado boi de piranha? Não? Isso é o povo que cria gado, que mexe com fazenda, essas coisas assim. Antigamente não tinha carreta. Até hoje existe ainda comitiva que faz a transferência de gado de uma fazenda para outra. O gado andando, caminhando, são dias de viagem, então vai lá, 4, 5 vaqueiros, e vai conduzindo o gado, para durante a noite, dorme, cozinha, e aí durante dias e dias para chegar até o destino. E aí, esse ditado, esse nomezinho aí, boi de piranha, é porque quando eles caminhavam faziam a comitiva, quando eles, na verdade ainda fazem, né? Eles precisavam passar por um rio, e aí, sabia que tinha piranha naquele rio, eles pegavam o boi mais magro, o piorzinho da multidão lá, da manada, e tocava ele dentro da água, e aí as piranhas vinham e comiam aquele boi. Enquanto as piranhas estão comendo aquele gado lá, eles passavam com o restante da boiada. E é isso que o diabo faz, querido. Ele leva a manada sem saber para onde vai, e às vezes a gente vai e serve de boi de piranha, acaba indo para o inferno sem saber. E aí, para finalizar, ainda aqui no capítulo 12, no versículo 3 em diante, Paulo diz assim: porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós, que não pense de si mesmo além do que convém, antes pense com moderação, segundo a medida da fé, que Deus repartiu a cada um, porque assim como num só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função, assim também nós, conquanto muitos, somos um só corpo em Cristo, e membros de uns dos outros, tendo porém diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada. Se profecia, seja segundo a proporção da fé. Se ministério, dediquemo-nos ao ministério. Ou o que ensina, esmere-se no fazê-lo. Ou o que exorta, faça-o com dedicação. O que contribui com liberalidade. O que preside com diligência. Quem exerce misericórdia com alegria. Você sabe quais são os dons? Você sabe para o que o Senhor te chamou?
O propósito inicial é o mesmo para todo mundo, para glorificar o nome dEle. Mas aí, Kátia, onde você está, Deus quer te usar. Quais são os dons que o Senhor quer operar através da sua vida, para que o reino seja alcançado, para que o evangelho seja propagado, para que vidas sejam salvas? Diácono Caridade, quais são os dons que Deus quer operar através da sua vida, no seu trabalho, no seu ambiente de casa? Fernanda, o que Deus quer fazer através de você? E assim, queridos, com cada um de nós, para que o reino cresça, para que o nome do Senhor apareça, nós precisamos sair da posição de superficialidade, neutralidade, arregaçar as mangas e dizer: Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Amém. Se coloque de pé. E mediante essa palavra, você vai sair daqui nessa noite aquilo que Deus me mandou entregar para a igreja está entregue, Senhor. Senhor, aquilo que o Senhor mandou dizer, eu disse. Aquilo que o Senhor mandou entregar, eu entreguei. Agora, querido, é com você. O que você vai fazer a partir daí, a responsabilidade é tua. Senhor, eu não quero mais ser o mesmo. Eu não quero ser mais um na igreja. Eu não quero ser apenas ocupante de banco. Eu não quero ser apenas ocupante de uma cadeira. Eu quero efetivamente cumprir o teu chamado na minha vida. Senhor, e o Senhor me chamou para quê? Para pregar o evangelho, para liberar salvação, para ministrar a cura, para ministrar a libertação, para profetizar a abundância. Porque o Senhor, Ele tem vida e vida em abundância. Não é vida de mediocridade, não é vida de mesmice, não é vida de campanha em campanha, mas é verdadeiramente uma vida em abundância, Paulinha. Deus quer te usar, e Ele vai te usar. Amém? Glória a Deus. Coloca a mão no teu coração.